para o jovem que está do teu lado e diga: como você está bonito hoje. Vira para o outro lado e diz também: ó, você também está lindo, linda. Claro que tem uns que a gente tem que fazer um esforço para dizer isso, né? Mas todos somos lindos aos olhos do Senhor, amém? Nós fizemos parte da mesma família. Eu não sei por que essas cadeiras estão marcadas, né? Que ninguém senta aqui, é? Está marcada essas cadeiras, é? Ninguém senta aqui. Por quê? Hein? Nós estamos aqui. Aí, rapaz. Rapaz, tu é um homem de fé. Sobe na cadeira aí, cara. Sobe aí. Sobe na cadeira para eles poderem te ver. Isso, cara. Como é que é teu nome? Jeffrey. Jefferson. É Jeffrey. Cara, tu é massa. Eu cheguei hoje aqui na igreja e o Jeffrey veio, parou na minha frente assim e disse: o seu CD já está pronto? Eu disse: está. Ele disse: o senhor pode me dar um? E aí ele veio, ele estava aqui no ensaio do louvor, ele que fez a oração do louvor. Rapaz, ele fez uma oração. Quando terminou a oração, eu disse: cara, tu ganhou o CD. É? Tu sabe cantar alguma música? Qual música que tu sabe cantar? Seu espelho. Raridade. Não, do CD, rapaz. Não sabem, então me devolve o CD. Não, tô brincando. Mas esse dia eu vi ele ligando para a rádio pedindo a música, né? Mas tá bom. Legal. Eu queria abrir com você nessa noite Salmo 127. Quantos pais estão aqui com os filhos? Tem algum pai aqui? Olha que legal. Deus abençoe. Até o Éder veio com a Esther. Não estou brincando. Salmo 127. Eu quero fazer só uma introdução aqui. Salmo 127. Salmo 127. Todos acharam? Então tá. Verso 5. É o 127, é? Acharam aí? Diz assim: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os seus inimigos à porta. Mas vamos ler do verso 1, tá? Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dormem. E o verso 3: herança do Senhor são os filhos, e fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Aqui fala dos pais, fala dos filhos, mas fala que o filho é como uma flecha, e nós como pais lançamos esses filhos para que eles sejam abençoados. Mas nós estamos aqui nessa noite também como filhos de Deus, aonde o Senhor quer nos lançar todos os dias. Ele quer te projetar todos os dias. Eu sei que você tem sonhos, eu sei que você quer muitas coisas para a tua vida, eu sei que você sonha com o teu emprego, você sonha com o teu casamento, você sonha com tantas coisas. E o sonho de Deus é muito maior do que o nosso, porque Ele quer nos lançar. E o que me chama a atenção aqui nesse verso 5 é que nós, como filhos, nós devemos ser defensores dos nossos pais. Porque nós vemos aqui algo muito importante: o pai que lança seu filho na direção de Deus, lá na frente ele não vai ser envergonhado. Um tempo atrás eu conversava com um homem que tinha um grande poder aquisitivo, e tem ainda, aqui de Juazeiro,
Ele estava dizendo assim: eu vou ter que buscar minha filha no forró, 3 da manhã. Isso há um tempo atrás, logo que eu cheguei em Juazeiro do Norte. Vitória tinha 8 anos. E ele disse: não, mas tua filha está crescendo, tu vai ver como é que é isso. Eu disse: não, espera aí. Desse mal eu não vou sofrer, porque eu estou ensinando a minha filha no caminho que ela deve andar, e quando ela for velha, ela não vai querer ir para esse lugar. Então é diferente. Nós pais, os pais que estão aqui, quando nós entendemos que, quando ensinamos o nosso filho, a nossa filha no caminho que ela anda, lá na frente eu não vou ser envergonhado. Mas nós como filhos também, dentro da nossa casa, nós precisamos começar a entender que há um propósito maior na tua vida, dentro da tua casa. O teu primeiro ministério, quem sabe, as primeiras pessoas que você precisa pagar um preço para ganhar, é a tua família. Se nós levarmos em consideração, nós como filhos, muitas vezes nós não somos entendidos pelos nossos pais. Os nossos pais muitas vezes não entendem, mas muitas vezes nós não entendemos eles. Pais se preocupam, pais querem o melhor para nós, muitas vezes nós não damos ouvidos. O meu pai, quando eu me converti na época, eu já falei isso, ele disse que eu não era mais filho dele. Ele disse: se você quiser seguir essa religião, eu não sou mais teu pai. Ele ficou 6 meses sem falar comigo. Eu poderia ter me revoltado contra ele, eu poderia ter me afastado mais ainda dele. Mas eu comecei a entender que eu precisava orar por ele. E quem sabe tenha filhos que estão aqui que discutiram essa semana com seus pais. Quem sabe teu pai tem tentado te dar conselhos e você diz: esse velho é um careta, ele não me entende. Na época eu pensava assim, quando eu era jovem, 15, 16 anos. Era legal que o meu pai viajava e eu passava o final de semana desmontando o painel do carro para desligar o contador de quilometragem. E achava que era o certo. Deixar meu pai dormir e roubar o carro de madrugada. Então, muitas vezes a gente faz tantas coisas. Mas hoje nós entendemos que nós precisamos ser defensores dos nossos pais. Quem sabe você me diga: mas o meu pai não faz o que é certo. O meu pai, ele bebe. Ou meu pai bate na minha mãe. Ou tem algumas situações que eu não concordo. Claro, nós não vamos concordar com tudo. E aí nós voltamos para aquela história de que por tudo se ora e nem tudo se fala. Quem sabe você criticar e criticar e criticar e dizer assim: vocês vão para o inferno. Ou é melhor nós orarmos e nos colocarmos diante de Deus. Então, feliz o homem que tem filhos voltados para Deus. E tem alguém que já disse que bons pais, filhos melhores. Mas eu estou vendo aqui também uma geração que vão ser pais. Quem sabe tem jovens que estão aqui, eu sei que tem, que já são pais. Que você precisa ter responsabilidades na tua vida. Então, se nós formos bons pais, nós vamos ter filhos melhores. E se nós formos filhos melhores para Deus, nós vamos ver o que Ele vai fazer na nossa vida. Eu creio que esse ano ainda Deus vai fazer muitas coisas na tua vida. Quantos creem nisso? Eu creio. Porque há um poder que opera em você. Nós sabemos que o Espírito Santo já foi derramado lá no Pentecostes. E o Espírito Santo já foi derramado sobre a tua vida. Mas há um propósito maior para isso. E esse propósito é ganhar a nossa família. Ganhar pessoas que nós conhecemos. Então, se nós olharmos para os dias de hoje, a família muitas vezes é uma instituição, quem sabe é mais difícil de ser mantida hoje. Quantas divisões nós ficamos sabendo, quantas situações, quantos casamentos são desfeitos, quantas situações os filhos eles passam. Então nós estamos aqui nessa noite para dizer: nós queremos ser filhos obedientes. O filho, quando começa a desenvolver, ele começa a se tornar independente. E nós precisamos continuar dependendo de Deus, dependendo do Pai. Nós como filhos, precisamos entender isso. E seja um defensor da tua casa. Não fale mal do teu pai. Por mais que ele
faça algo que não te agrade. Não fale mal dele para outras pessoas. Não reclame dele. Ore por ele. Ore, pague o preço. Você não está aqui sentado nessa igreja por acaso. Você está aqui sentado porque você é precioso, é preciosa. Ele sabe o que você tem passado e sabe o quanto Ele vai fazer através de você, através da tua vida. Há um propósito muito maior. Sabe, teve uma história que eu li que falava de um jovem que eles estavam em um local distante, em uma aldeia. Esse jovem, ele caiu na água e um jacaré pegou ele. Esse jacaré começou a puxar ele para dentro da água e a sua mãe viu e conseguiu pegar esse filho e com muita violência conseguiu arrancar esse filho daquele jacaré, ao ponto de ficar um pedaço do pé desse menino dentro, na boca do jacaré. E um tempo depois, quando esse jovem estava já restaurado, ele parou e começou a olhar para aquela cicatriz do seu pé. Ele viu que aquela cicatriz era uma cicatriz de um sofrimento que ele teve. Doeu muito, ele quase perdeu o pé inteiro. Só que quando viu, ele começou a prestar atenção em outras cicatrizes que tinha nos braços dele. As cicatrizes que tinha nos braços dele eram cicatrizes das unhas da sua mãe, que arrancaram a carne para tirar aquele menino daquele jacaré. E ele conseguiu entender a diferença de uma cicatriz e da outra. Aquela cicatriz nos seus braços era uma cicatriz de amor, porque a sua mãe não largou dele. Ela segurou ele, mesmo arrancando pedaços dos seus braços, ela ficou firme, mas conseguiu salvar ele daquele jacaré. Então, assim o Senhor fez conosco. Ele nos tirou das trevas. Mesmo que muitas vezes dói algumas coisas, muitas vezes a gente passa por desafios, mas o Senhor, Ele tem o bálsamo para nós, Ele tem o socorro para a nossa vida. Então, Ele vai te sustentar dentro da tua casa, Ele vai te sustentar junto com a tua família. E tudo que Ele quer é ver famílias restauradas, pai entregando os filhos ao altar, se rendendo para Deus no altar, para que Ele possa realizar o querer dEle em cada família. Mas eu quero abrir com você uma palavra que está em Efésios 3:20. Vamos lá. Gálatas, Efésios, Filipenses. Essa semana eu atendi um pai, um homem que eu conheço. E conversando com ele, convidei ele para vir numa reunião. E ele disse: não, os meus filhos, eu estou deixando eles decidirem o que eles querem para a vida deles. E como é complicado isso. Como nós precisamos entender que precisamos direcionar os nossos filhos para aquilo que é de Deus. Amém? Os pais que estão aqui, as mães que estão aqui, ensine o teu filho, direcione a vida dele, porque lá na frente nós vamos ver a diferença que é de quem serve e de quem não serve. Mas aqui, Efésios 3:20, vamos lá, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o quê? O poder que opera em nós.
Primeiro, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Quer dizer, você não consegue imaginar e entender aquilo que Deus pode fazer através de você. Dentro da tua casa, Ele pode fazer algo sobrenatural. Aquele que é poderoso para fazer mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O que você tem pedido para Deus? Quem sabe você tem vindo em umas reuniões como essas e dito: Senhor, eu quero um namorado, eu quero uma namorada, eu quero tanta coisa. Mas nessa noite nós vamos dizer: Senhor, nós queremos a Tua glória, nós queremos a Tua presença, nós queremos fazer a diferença dentro da nossa casa. Eu quero ser diferente para os meus pais, eu quero ouvir os meus pais. Quem sabe tem filhos ou filhas aqui que têm tomado decisões na sua vida que são contra o propósito de Deus. E nós precisamos nos voltar para a palavra, entender que aquele que é poderoso para fazer mais. O nosso pensamento, nossa visão é limitada, mas o pensamento que Ele tem para você é muito maior do que o nosso. E Deus, Ele tem um motivo nessa noite para te encher da glória dEle. Lembra de Isaías? Isaías, ele teve uma experiência com Deus. E quem sabe você veio aqui nessa noite, você pai, você filho, você veio aqui para ter uma experiência com Deus. Porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, Ele está aqui. E isso tem um propósito, é para você falar dEle, para você falar de Jesus, para você ir atrás de quem precisa ir atrás. Entende? Quando nós falamos de evangelismo, nós vamos evangelizar, nós vamos para a rua. Quantos vão para a cruzada aqui? Eu quero ver você lá na cruzada. Nós precisamos fazer um evangelismo um sábado antes, nem sei que data é. O sábado antes, do dia 29, nós precisamos, do dia 30, nós precisamos ir para a rua lá, fazer um evangelismo. E nós vamos evangelizar, nós vamos falar de Jesus. Só que uma coisa, você não vai obrigar ninguém a aceitar Jesus, não. Você não vai dizer: por favor, entrega a tua vida para Jesus. Não, Jesus não é qualquer coisa para você ir lá e dizer assim: por favor, entrega a tua vida para Jesus. Não, a pessoa tem que querer. Amém? Mas há um poder que opera em você, jovem. Há um poder que... Bota a mão no teu coração aí. Feche teu olho. Diga assim: há um poder dentro de mim. Diga: há um poder do Espírito Santo dentro de mim. Diga: há um poder dentro de mim. Amém? Há um poder dentro de você. Esse é o Espírito Santo. E sabe que eu tenho aprendido uma coisa? Se você estiver andando com Jesus, os perdidos lá de fora vão andar perto de você. Se você estiver andando com Jesus, Jesus, por onde Ele andava, Ele ia passando, fazendo curas, Ele ia realizando milagres, as pessoas vinham atrás dEle. E se você estiver andando com Jesus, os perdidos vão estar perto de você. Deus vai colocar pessoas perto de você, mas nós precisamos estar aqui sendo capacitados. O Espírito Santo já foi derramado, mas Ele quer se manifestar através da tua vida. Amém? Como nós temos feito durante esses 10 anos, 9 anos. Então nessa noite, olha para a pessoa que está ao teu lado e diga: o reino de Deus não é a sua igreja, são os perdidos lá fora. Amém? Então quer dizer assim: você veio aqui para receber algo de Deus, você veio aqui para ser cheio do Espírito Santo, mas há um pensamento de Deus maior, porque o reino de Deus não é a igreja, o reino de Deus é os perdidos lá fora. Jesus veio para buscar o que estava perdido, Jesus veio para os doentes, Jesus veio para aqueles que estão clamando por socorro. E graças a Deus, nós temos visto um manifestar de Deus neste lugar. Nós temos visto um manifestar de Deus na tua vida. Só que nós precisamos entender, nós precisamos deixar que o Espírito Santo desenvolva em nós o caráter de Cristo. Dia 23, Pastor Nilton, massa. Dia 23 nós vamos ter um evangelismo pela manhã, já anota aí na tua agenda. 8 da manhã nós nos encontramos aqui na igreja para ir para Barbalha, tá? Só a Rosângela vai. Obrigado, Rosângela.
Amém? Então assim, o reino de Deus é perdido lá fora. Olha para a pessoa que está ao teu lado, diga: não é segundo a tua força, não é segundo o que você sabe, mas segundo o poder de Deus que há na tua vida. É que nós vamos para a rua evangelizar, falar do nome do Senhor. Levanta a tua mão e fecha os teus olhos e diz: eu profetizo que este lugar já está pequeno para o que Deus vai fazer. Diga: eu vejo pelos olhos da fé milhares de jovens se rendendo aos pés do Senhor, porque há um poder que está na minha vida, e esse poder eu vou repartir com aqueles que eu encontrar. Diga: Espírito Santo, eu estou disponível. Amém? Você sentiu o que eu senti? Tem um poder de Deus aqui ou não? Há um poder de Deus. Não é segundo a nossa força, não é segundo o que nós sabemos, não é segundo o nosso grito, mas é segundo o poder dele que opera em nós. É dele que opera em nós. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós vamos ser bênção na nossa casa. Se nós entendermos que desde a criança, quando ela é consagrada a Deus, ela vai ficando jovem. O jovem cheio do Espírito Santo vai gerar uma família cheia do Espírito Santo, e uma família cheia do Espírito Santo vai gerar outra família cheia do Espírito Santo, e Deus vai invadir nessa terra. Jesus no Evangelho de João, do 15 em diante, ele faz a oração sacerdotal no capítulo 17, e ali ele diz assim: eu oro por esses, não oro pelo mundo, mas eu oro. Ele ora por discípulos, ele ora por ele, mas ele diz assim: mas não oro pelo mundo. Por que ele não ora pelo mundo? Porque se nós estivermos no lugar que ele nos colocar, ele vai alcançar o mundo. Então Deus colocou você com um propósito, dentro da tua casa, dentro desse trabalho que você tem, na faculdade. O que nós precisamos nos dias de hoje é não perder a oportunidade. Tem pessoas clamando, tem pessoas sofrendo. Neste momento tem jovens que estão se perdendo. Tem amigos teus, colegas teus, familiares teus que podem estar se perdendo neste momento. E há um poder que opera na tua vida. Amém? Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quantos querem ter uma família, que constituir uma família? Quantos querem ser pais, mães? Quantos querem ver os filhos dos teus filhos? Eu quero. Nós precisamos buscar Deus, buscar o céu. Nós precisamos pensar nele. Qual é o fim que eu desejo para mim? Há um propósito. Eu estou aqui diante da igreja de hoje, da igreja do amanhã. Tem jovens que estão aqui, que vão estar ministrando daqui a um tempo aqui. Você, cheio do Espírito Santo, é uma arma contra o inferno. Presta atenção nisso. Há um poder que opera em você, mas esse poder precisa estar diante de Deus. A tua vida precisa estar diante de Deus para que esse poder opere em você. E eu sei que você está aqui nessa noite, nesse culto de pais e filhos, para receber mais de Deus. Foi falado de talento aqui na abertura. Deus derramou talento na tua vida, e Ele quer usar você. Por isso que tudo que nós avaliarmos, precisamos avaliar do ponto de vista de Deus. Por que eu estou aqui? Tem muitos jovens que muitas vezes a gente conversa e ele não sabe o que está vivendo, não sabe o que vai fazer, que curso vai fazer, não sabe onde vai chegar. Muitas vezes jovens revoltados, jovens que não entendem muitas vezes os seus pais. Eu atendi um jovem no passado, ele tinha problema com droga. Nós começamos a atender ele. Primeiro eu atendi os pais que estavam desesperados. Sabe o que os pais fizeram? De tanto desespero que eles estavam com aquele jovem, eles acorrentaram aquele jovem no quarto da casa dele. Ao ponto desse jovem, de tanto que forçava,
começava a machucar os seus braços. Ele estava literalmente acorrentado dentro do quarto da casa dele. Porque quando ele saía, ele roubava objetos de dentro de casa, trocava por droga, fazia tantas coisas. E os pais, num desespero, acorrentaram ele. E eu fui atender esse jovem. Ao ponto de depois eu tirar essas correntes, conversar com os pais. Mas me chamou a atenção assim a revolta que aquele jovem tinha. Os meus pais não poderiam fazer isso. E realmente eu disse para os pais que não está certo fazer isso. Não foi uma atitude certa. Mas quando eu conversei com aquele jovem, eu comecei a fazer ele entender o motivo pela qual eles tinham feito aquilo. O motivo, o desespero que os pais estavam para chegar ao ponto de acorrentar o seu filho. Aquelas correntes eram correntes do amor. Eram correntes que expressavam o amor de Deus pela vida dele. Ele começou a entender porque ele não conseguia perdoar os seus pais. E nós fomos conversando com ele. Ele começou a entender que os pais tinham feito aquilo por causa de um desespero, porque não sabiam mais o que fazer. Nós tiramos as correntes. Deus transformou a vida desse jovem e restaurou sua casa. Então, mas o que faz você ser útil para Deus? O que faz você estar no teu trabalho e ser útil para Deus? Você está na faculdade, você está dentro da tua casa e daqui a pouco, um momento certo, você chegar e trazer uma palavra certa para um familiar teu, para alguém que você conhece. É o poder de Deus que opera em você. É o Espírito Santo tendo liberdade na tua vida. E para que Ele tenha liberdade na tua vida, nós precisamos escolher fazer o certo. Deus, Ele vê todas as coisas. Ele vê o grupo do WhatsApp que você está. Ele vê o Face que você tem. Ele vê fotos que você tem no celular. Você acha que consegue esconder dele? Ele sabe o que você faz de noite. Ele sabe de tudo. E muitas vezes Ele fica olhando para nós dizendo assim: eu queria derramar poder para tu sair dessa. Eu queria derramar poder na tua vida. Eu queria que tu me desse mais espaço. E muitas vezes a gente não para ouvir. Muitas vezes a gente trata Deus sem sentir como a gente trata os nossos pais. Sabe, muitas vezes eu achava que meu pai era um careta. Eu olhava para minha mãe, muitas vezes eu dizia: não me entende. E muitas vezes a gente faz assim com Deus, sabe como? Negando Jesus. Vindo para uma reunião como essa, dizendo: Senhor Jesus, Tu és o meu Salvador. E aí, a minha vida não coincide com aquilo que eu falo. O poder de Deus não está em mim. O poder de Deus já não está mais. Então nessa noite, eu sei que tem jovens que estão aqui que não têm conseguido vencer algumas áreas da tua vida. Mas há um poder de Deus nessa noite aqui nesse lugar que quer se derramar sobre você e fazer com que você saia dessa. Fazer com que você tenha coragem de renunciar isso. Coragem de dizer: Senhor, eu quero mudar de vida. Eu quero sim. Eu quero renunciar o que precisa ser renunciado, para ser capacitado por Ti. Porque há um poder que opera na tua vida. Sabe o que? Dentre tantas situações que vivemos, o Senhor, Ele quer nos levar à sua visão. Ele quer nos levar a entender aquilo que Ele coloca diante de nós. Olha, preste atenção no que eu estou te dizendo. Nós estamos no dia 2 de abril. Ontem foi dia 1º de abril. Dia 1º de abril. Quantos receberam mensagem aí que o prefeito morreu? Que coisa séria, né? Dia 1º de abril, hoje dia 2. Mês de abril, mês de restauração e apropriação. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Nós vamos ver a restauração de Deus nesses dias.
Você não vai virar esse mês sem experimentar áreas do teu coração que precisam ser restauradas. Se você nessa noite, nós juntos aqui, nesse primeiro culto de jovens no mês de abril, nós colocarmos o nosso coração diante de Deus, áreas da nossa vida que precisam ser restauradas, você não vai virar o mês de abril com isso na tua vida. Você vai vencer essa situação, porque Deus vai fazer mais na tua vida. O poder de Deus vai se aperfeiçoar sobre você, porque há um poder de Deus disponível. Ele quer que você se mova. Um dia Deus chegou para o povo de Israel e disse assim: olhem para o norte e sigam. Nós estamos nesses dias dizendo: Senhor, nós queremos a tua restauração, mas nós vamos nos apropriar da salvação da nossa casa, da nossa família, a restauração das áreas que precisam ser restauradas na nossa vida. Quantos tem áreas aqui que precisam ser restauradas? Tem algo que você precisa mudar? Quem tem? A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, não é de culto em culto, mas é pela glória de Deus, é a presença de Deus. A glória é a presença de Deus. Então, nós vamos permitir que o Senhor nos leve para a sua visão. Como ele disse para Abraão: Abraão, olha as estrelas do céu, vê se tu consegue contar, Abraão. Ele quer te levar para a visão dele. Amém? Porque a falta de visão na vida de jovem, na vida do ser humano, ela traz um desequilíbrio emocional. Visão distorcida, eu começo a entender as coisas não da forma de Deus. Eu não consigo discernir aquilo que é propósito de Deus. E há um poder habitando no teu interior. Alguém aqui já ouviu falar? Eu sei que já ouviu, mas quantos já ouviram falar nas usinas de Itaipu? Ali uma turbina. Aquela água está parada, mas quando liga a turbina, a água começa a se mover. E sabe o que acontece? Começa a gerar energia e mandar energia. Deixa eu te dizer uma coisa, hoje à noite, o que Deus fala no meu coração: o poder de Deus está parado aqui. E você é a turbina hoje. Quando você começar a se mover em fé, começar a se arrepender, a renunciar, se colocar diante de Deus, a turbina do Espírito vai ser gerada em você, e você não vai sair da mesma forma como entrou aqui. Mas há um propósito. Há um propósito, não é para ser cheio, só ser cheio, ficar gordo. Alguém foi me buscar no aeroporto, não lembro quem foi. Quando ele se aproximou de mim, disse: cara, que deu outra banda. Banda? Disse: que banda? Não, a outra banda que eu tinha aqui, os outros 20 quilos que eu estava, né? Então assim, não é para ficar cheio. Não é para ficar cheio. Não é para ter uma outra banda aqui. Alguém pode dar um sorriso para mim, por favor? Nossa. Olha para o teu irmão e diga assim: há um poder de Deus na tua vida. Agora olha para ele e diz assim: você está preparado para aquilo que Deus vai fazer? Agora responde para ele e diz: eu aceito tudo o que Deus quer fazer na minha vida. Diga: eu aceito ser cheio do Espírito Santo. Eu aceito falar de Jesus. Eu aceito evangelizar. Eu aceito ganhar a minha família para Cristo. Amém? Quantos aceitam o chamado de Deus? Lembra de Pedro? Pedro, ele fugiu a primeira vez, que ele não tinha o Espírito. Mas depois ele entendeu. Então baixa tua cabeça agora. Baixa tua cabeça. Deixa eu te dizer uma coisa, jovem. Jesus, ele não abriu uma igreja, ele constituiu um reino. Ele constituiu um reino que habita em você. O
que me chama a atenção é que Jesus, ele também não abriu uma escola de surdos e mudos, ele curou os surdos e os mudos. Assim como nós estamos aqui nessa noite, tem jovens que estão aqui que vão ser usados de uma forma poderosa por Deus, com uma unção de cura na tua vida. Porque eu sei que tem jovens aqui que Deus já falou para você que vai derramar uma unção de cura, e você tem dito assim: um dia Ele vai derramar, um dia vai acontecer, um dia vai dar. Mas chegou o dia, o Espírito Santo já foi derramado no Pentecostes. Mas por que nós não podemos dizer que podemos viver o Pentecostes de Deus nessa geração? Eu posso escolher ser usado por Deus. Quem sabe você tem perdido muito tempo pensando naquilo que só é do teu interesse, jovem. Quem sabe você, pai que está aqui, você não tem prestado atenção naquilo que Deus tem feito na vida do teu filho. Os filhos são herança do Senhor, são flechas na mão do guerreiro. Lembra de Jesus? Jesus, ele não marcava a hora, ele ia fazendo o que aparecia. E a partir de hoje eu profetizo para você, jovem, você vai fazer aquilo que vai aparecendo, que Deus vai colocando diante de você. Você vai renunciar ao pecado e você vai dizer: eu quero ser usado pelo Senhor. Nessa noite, Romanos capítulo 8 diz que a criação aguarda a glória de Deus que está em nós. Quer dizer, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Quem sabe nós temos criticado tanto, nós temos reclamado tanto, e Deus quer realizar o querer dele na tua vida. Ele quer te encher do Espírito Santo com um propósito. Há um poder que opera em você. Há um poder que opera em você. Sabe, se nós olharmos para Paulo e para João Batista, Mateus capítulo 11 diz que nenhum homem tem tudo, Deus sempre reparte. Presta atenção no que eu vou te dizer nessa noite, assim de cabeça baixa. João tinha o poder sobre ele, Paulo tinha o poder dentro dele. A Bíblia diz que João era o maior porque ele entendeu quem era Jesus, ele teve a revelação de quem era Jesus. Lembra que João Batista, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Só que uma coisa, só que hoje, nós que somos menores, o poder de Deus está dentro de nós. João, por mais que ele apontou para Jesus reconhecendo quem era, João recebeu uma revelação visível na sua emoção. E Paulo, ele reconheceu, ele recebeu o invisível e eterno. E nessa noite o que Deus falou no meu coração é que tem jovens que estão aqui, tem pessoas que estão aqui que vão sair da emoção para entrar na revelação de Deus. Porque Ele quer se revelar a você. Ele quer que você entenda bem o propósito que Ele tem nessa geração com você, jovem. E nós estamos aqui nessa noite para profetizar esse lugar pequeno até alguns meses daqui para frente. Mas Ele conta com você. Sabe, porque eu entendo que Paulo saiu da emoção para revelação, porque na cadeia Paulo não duvida. Mesmo apanhando, ele continuava cantando. Ele tinha uma revelação eterna. Lembra o que ele disse? Combati o bom combate, guardei a fé, acabei a carreira. Paulo dizia: Ele habita em mim. E você pode dizer nessa noite: o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. Não existe uma obra dirigida por Deus que não for cheia do Espírito Santo.
Não existe. Por isso nós precisamos do Espírito Santo para podermos evangelizar. Nós precisamos do Espírito Santo para falar. Nós precisamos do Espírito Santo para ser bênção. Nós precisamos do Espírito Santo para nos dar sabedoria, para nos dar entendimento da palavra. Nós precisamos do Espírito Santo para sermos curados. Tudo vem através dele. Eu não consigo ver uma obra, não ver uma pessoa, um jovem que é guiado por Deus que não for cheio do Espírito Santo. Não existe. Deus está olhando nessa noite, assim como ministrei na rádio essa semana. Deus olhou para Noé e disse: eu vou usar esse cara. E um homem cheio do Espírito Santo muda uma geração, muda uma família, muda uma casa. Você jovem, cheio do Espírito Santo, você vai mudar a situação que a tua família vive, através da tua oração e do poder que opera em você. Então coloca a mão no teu coração. Diga: não adianta estar com Ele sem ter revelação de quem Ele é. Diga comigo: eu sei quem Ele é. Diga: eu sei quem Ele é. Eu sei onde Ele está. Diga: eu sei que Ele vem me buscar. Diga: eu sei para onde Ele vai me levar. E o que me mantém de pé é saber que Ele vive em mim. Diga: o que me mantém de pé é saber que Jesus vive em mim e o seu poder opera através de mim. Então nessa noite, Pai querido, nós estamos aqui entre pais e filhos. Eu sei que Tu conheces os corações que estão aqui, Senhor. Mas nós estamos aqui para nos humilhar e para Te dizer que nós precisamos de Ti. Senhor, como Teus filhos, nós muitas vezes nos tornamos independentes, nos tornamos rebeldes, nos tornamos pessoas que não ouvem, que não entendem, que têm conceitos, que reclamam. Mas nessa noite nós queremos Te dizer, Senhor, que nós cremos no poder que opera em nós. Nós cremos que Tu vai fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar, mediante o Teu poder que opera em nós, porque já há um poder que opera em nossa vida e nós cremos nisso. Diga: eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo de todo erro, de toda revolta. Há uma promessa de Deus que diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias da tua vida. Quem sabe você, como filho, como filha, você não tem honrado os teus pais com as tuas atitudes, e você precisa se arrepender disso, para que o poder de Deus, para que o Espírito Santo tenha liberdade de transformar a tua vida.